Então, Ossan é a divindade que sempre é evocada no culto para mudar o campo de energia e atrair o axé dos orixás. Mesmo Ossan sendo detentor de todo o axé das folhas, cada orixá vai ter as suas folhas específicas. Oromilá conta que Ossan era um dos escravos de Oromilá. Oromilá, que é a divindade da sabedoria, vendo Ossan, tem uma história que conta que Oromilá pediu para que esse escravo Ossan fosse lá e carpinasse todo aquele campo, todo o quintal da casa de Oromilá. Só que Ossan ele se negou a cortar as folhas e mostrando que cada folha que estava ali, mesmo sendo folhas consideradas ervas daninhas, tinha um poder. Então conta-se que foi Ossan que ensinou Oromilá sobre o poder das folhas. E tem uma história também que conta que as divindades ficaram enciumadas porque só Ossan tinha o poder de todas as folhas medicinais. Tem uma história muito popular que conta que Ossan foi para a mata e ele colheu em uma cabaça sagrada as euês, as folhas. A cabaça, ela tem a representação do mundo, tá? Do mundo onde nós vivemos, da terra. A parte de cima da cabaça representa o céu, chamado de Orun, e a parte de baixo da cabaça representa a parte de baixo da terra, que seria o Aie, a terra onde nós moramos. Então a parte de cima e a parte de baixo, as duas quando se unem, fecunda e dá a geração. Então conta que Ossan foi pegando todas as folhas na floresta e foi colocando dentro da sua cabaça sagrada. Oiá Inhansã, que é a divindade dos ventos, ficou indignada ali que Ossan detentia todos os poderes das folhas e não achou aquilo justo e fez um complô contra Ossan. Todas as divindades se juntaram e falaram que elas tinham que ter o seu próprio poder. Quando Ossan juntou todas as folhas, coletou as folhas de axé, Oiá fez um vendaval, espalhando todas as folhas pela mata, pela floresta. Todos os orixás, quando viu as folhas voando, cada um foi lá e pegou a sua folha, pegou uma folha. E aquela folha ficou sendo pertencente daquela divindade. Então toda divindade vai ter as suas folhas específicas. Porém, é Ossan quem vai despertar o axé das folhas. Por isso que dentro do culto afro-brasileiro e dentro do culto iorubá também, quando nós estamos falando de Ossan no sentido de Ifá, existem alguns cantos específicos dentro do Odu que vai trazer um axé genérico de várias folhas. Porque como o Oromilá, ele é o detentor do conhecimento, existem axés que Oromilá vai evocar para atrair o axé daquela folha. Mas dentro do culto das folhas, existe um ritual chamado sasanha, que é a forma de se cantar as folhas. Aqui no culto afro-brasileiro, nós cantamos as folhas nesse ritual chamado sasanha, e no culto tradicional também existe esse culto de cantar as folhas para atrair o axé específico de cada folha. E isto é relacionado também aos orixás. Por exemplo, tem uma folha, que é chamado ABB de Oxum. Então esta folha, por exemplo, o ABB de Oxum, é uma folha de Ossan. É uma folha de Ossan, mas que tem o axé ligado às divindades chamado Lueri, ligado às águas. Então tem folha que ela vai crescer de uma forma melhor, aonde tem uma quantidade maior de água, naquele encharque, naquele lugar onde fica alagado ou numa lagoa, tá? Todas essas folhas são ligadas às divindades da água, como o ABB de Oxum, que vai dar em regiões muito mais úmidas por conta do elemento do próprio orixá. Então é comum, por exemplo, quando a gente vai coletar o ABB, nós vamos evocar Ossan e vamos evocar a cantiga de ABB para trazer o axé de Ossan. Por exemplo, esta folha, o ABB, tem uma cantiga que nós cantamos assim:
E a bebê nimbo, a bebê nimbo. E a bebê nimbo, a bebê nimbo. Aí já vai emendando em outras folhas que tem um segmento. Adiaúna fururu, adiaúna fururu, edioaraina. Então isso aqui é só um exemplo, gente, de cantigas, né, de saçanha, que nós fazemos para evocar o axé das folhas, para despertar o axé medicinal de cada folha. Ou seja, uma pessoa que ela vai pegar uma folha, ela vai ferver aquela folha, digamos que ela vai extrair 20% do poder daquela folha. Agora, uma folha aonde foi coletada de forma ritual, aonde foi evocado ali na mata o sangue, quando nós coletamos essa folha, quando nós alimentamos essa folha, porque neste ritual nós também alimentamos esta folha com esses elementos, como a água, como o obi, como o orobô, como a bebida, para despertar o axé dentro de cada célula daquela folha, dentro do núcleo daquela folha. Então, até quando nós estudamos dentro da biologia, nós sabemos, né, que tem folhas que ela tem uma coisa chamada estômato. Esse estômato é o que vai regular dentro da folha, por exemplo, a abertura dos estômatos para que tenha mais água ou menos água. Por isso que tem folhas que nós vamos coletar pela manhã, tem folhas que se coleta em época que a lua está crescente, ou tem algumas folhas que nós vamos coletar na lua minguante, como algumas raízes, por exemplo. Então, cada elemento na natureza, ou em cada fase da natureza, nós vamos despertar um axé diferente desta folha. Por isso que dentro do culto nós temos o Babalossan, ou Olossan, que é aquele que ele foi iniciado para o Ossan e vai aprender esses segredos tradicionais de como despertar este axé. Então tem folhas que têm o poder tanto de trazer a cura, como aquele que não tem o conhecimento para mexer com determinadas folhas, pode trazer também inúmeras negatividades para a nossa vida, através das folhas.